Vamos lá, meus amiguinhos, pois foi, em primeiro lugar, um baita do Grenal, cheio de emoções, com 5 gols, e isso é o que eu queria dizer que foi mais importante para um analista de futebol. É óbvio que para o torcedor colorado a vitória de virada é festa total. Para os gremistas que comandaram o placar por 2 vezes, tomaram o gol daquele jeito, num pênalti que o Grêmio discute, achando que foi fora da área, embora o lance é polêmico, e aí vem a história do VAR. Todo mundo sabia que ia ser um problema, um Grenal sem VAR. Né? Mas esse é um caso que eu quero deixar para depois. No jogo, o Grêmio iniciou com uma postura, como eu previa, cautelosa. Aliás, cautelosa é uma palavra carinhosa. O Grêmio foi estritamente defensivo. Marcou o Internacional, usando 4 volantes, abdicando de um jogador como o Pavon, né, que ficou no banco de reservas, introduzindo o Dodi, que eu até pensei que iria fazer marcação especial semana Patrick, mas não foi o que aconteceu. O Grêmio acabou jogando no 4-1-4-1, o Dodi fez uma de Ramiro antigamente, e aí, evidentemente, com linhas fechadas, tentando deixar o Internacional com dificuldades de penetração e profundidade. E de certa forma isso aconteceu, né? O Inter até chegou a ameaçar no início, com o chute do Ener Valencia. Teve muito volume de jogo, tanto que o primeiro tempo acaba com 70% de posse de bola, mas ainda assim o Inter teve poucas oportunidades de gol. É óbvio também que o Grêmio não ameaçava porque não tinha bola. Mas curiosamente o Grêmio sai na frente num lance daqueles malucos, né? Com um cruzamento do Reinaldo e o René tenta aparar a bola, trai o Antony e a bola vai pro gol. O Grêmio ganha um gol de presente, o que reforçava a estratégia do Renato de jogar marcando. E o Internacional teve muitas dificuldades. Só que aí, num vacilo do PP, que na minha opinião foi um dos jogadores mais fracos do Grêmio no jogo, o Alan Patrick consegue a liberdade, aí quando tem liberdade ele cria. Acharam o Maurício sozinho e ele fez um baita do gol de perna esquerda. Depois nós vamos falar sobre o Marquezin, tá? No canto do Marquezin. E me pareceu que dentro de estratégias diferentes, embora parecesse que o Internacional tenha dominado o jogo, se você for ver realmente na regra fria da estatística de forma qualitativa, o Inter finalizou bastante, muito de fora da área, o Grêmio pouco finalizou, não teve escanteio, mas dentro das estratégias eu até achei justo o resultado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio melhora um pouquinho, mas as equipes se mantiveram as mesmas. O Gustavo Nunes, olha, esse jogador, repito, vai dar alegrias para o Grêmio. Ele é muito jovem ainda, se vê claramente que em alguns momentos ele fica indeciso se ele parte para cima do jogador, mas ele tem visão de jogo, ele tem uma extrema velocidade, um dos melhores do Grêmio. Sempre incomodando. E no segundo tempo ele começou a jogar muito mais acionado. E aí o Grêmio conseguiu, de uma certa forma, começar a jogar. E faz o segundo gol depois de um passe espetacular do Gustavo Nunes para o Vila Sante, que no bate-rebate faz o gol. E aí, meus amigos, fica uma loucura. Porque o Internacional, que pretendia manter o volume de jogo, pressionar o adversário, de novo tomava um gol numa falha defensiva. E aí? Bom, aí o Kudê resolve mudar o time. Demorou até, eu acho. Né? E coloca o Alário na vaga do Bruno Henrique. Naquele momento, o Grêmio já tinha chegado 2 ou 3 vezes de novo, ou seja, o gol tinha abalado o Internacional. E aí, coisas do futebol, com o Alário em campo, de novo com 2 atacantes, a defesa do Grêmio vacilou, permitiu o passe em diagonal, e o Alário, na primeira vez que tocou na bola, empatou num lance que, para mim, houve falha do goleiro Marquezin. Ele tinha salvado o Marquezin no lance anterior, é verdade, numa bola rebatida que ia em direção ao gol, ele se recuperou, mas eu quero dizer para vocês que nos 2 gols que o Grêmio sofreu, eu acho que o Marquezin mostrou que não é um goleiro diferenciado. Ponto. O fato é que depois do 2-2,
O Grêmio muda a sua equipe de novo, já tinha entrado o Pavon, que aliás foi o melhor momento do Grêmio no jogo, quando entra o André Henrique e Pavon, o Grêmio durante 5 ou 6 minutos chegou a propor o jogo. E o Internacional viu ali, estava 2-2, viu que a coisa estava, né, complicada. E aí, né, o Kudê muda de novo, o time dá mais gás, o Grêmio se retrai, né, certamente achando que o 2-2 poderia ser um bom resultado para tudo que se falou, né? E aí veio o lance polêmico do final, já nos acréscimos, com o pênalti do Kahneman sobre o Alan Patrick. Olha, gente, sem VAR era pedir para que isso acontecesse, né? Eu posso falar de outros tantos lances, né? Desde uma falta clara no João Pedro, que depois do restante do lance dá origem ao gol do Internacional do Maurício. E o Daronco não viu a falta. Das faltas de cartão amarelo no início do jogo, que o Daronco quis administrar sem cartão e fez com que realmente as coisas ficassem mais viris dentro do jogo. No pênalti específico, a falta começa fora da área, isso é inegável. Mas a regra diz que a falta vai até o último lance de falta. E aí que está a polêmica. Para alguns especialistas, Kahneman termina o agarrão no Alan Patrick com o pé do Alan Patrick na linha da grande área. E isso configuraria pênalti. Né? É um lance polêmico, mas sem VAR era pedir para acontecer isso. E aí toda a confusão no final, os nervos já ficaram à flor da pele, bem coisa de Grenal. No resumo da ópera, eu quero dizer para vocês o seguinte. A estratégia do Renato proporcionou muita dificuldade ao Internacional. O Grêmio, em determinado momento, esteve 2 vezes na frente do placar, demonstrando que o Grêmio respeitou o Inter e, de uma certa forma, ia conseguindo dominar o melhor time do Inter. Só que no final acabou pagando, né, porque de tanto insistir o Internacional conseguiu achar espaços e virou um jogo muito difícil, mas virou. E o resultado final foi uma vitória do Inter. O que representa isso? Muito pouca coisa. Né? Representa que o time do Internacional, que de pronto ainda carece de algumas situações, o lateral esquerdo do René certamente está torrado pela torcida do Inter, porque ele falha nos 2 gols. Num ele faz contra e no outro ele rebate a bola mal e o Vila Sante faz. Né? O Internacional tem que coordenar melhor as suas situações de profundidade. Hoje o Wanderson não conseguiu jogar. Né? E quando marcado, o Alan Patrick, né, tem dificuldades, é óbvio. E o Grêmio, que ainda está montando o seu time, certamente viu que no jogo de hoje o que ele propôs foi algo muito pontual. Né? O Grêmio não vai jogar outra partida desse jeito. Agora ele vai ter tempo para trabalhar, para botar o Diego Costa em campo, né? O Pavon ter ritmo, o Duqueiroz achar o lugar onde ele vai jogar, organizar o setor de meio campo. E aí o Renato, que já optou por botar o Jeromel no banco hoje, vai ter que ver como é que fica o seu sistema defensivo. Porque, de novo, os zagueiros do Grêmio vazaram. E é isso aí. E não mais do que isso, porque as polêmicas e discussões a respeito da arbitragem, de um é melhor, o outro não é, um ia amassar, mas não amassou, isso tudo é repercussão normal de um clássico Grenal. Eu fico terminando com aquilo que eu iniciei. Foi um belo Grenal, cheio de gols, com as polêmicas de sempre, e que agora comecem os comentários. O que você achou? Fala pra gente aí. Tamo junto. Sério, valeu!